Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Oportunidade essa de estar compartilhando com vocês o livro de ouro de Saint Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, na Divindade Himalaia. Para quem vem me acompanhando até agora, esse capítulo vai trazer muita conexão e vai também te ancorar com o seu eu sou, para que você consiga efetivamente co-criar tudo aquilo que você acredita que seja para o seu crescimento, para a sua transformação. A cocriação não só entre os bens materiais dentro da parte financeira, mas aquela cocriação que vai te trazer paz interior, que vai te trazer bem-estar, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer expansão de consciência, para que você consiga colocar em prática aquilo realmente que você veio buscar nessa vida. Então esse capítulo é muito, muito, muito interessante, porque se você prestar atenção, você vai ver como é que ele vai ancorar essa energia, como ele vai ancorar esse seu eu sou. Porque somente na prática, somente colocando, dia após dia, esse conhecimento dentro das suas atividades, é que você vai conseguir trazer essa conexão e essa fluidez de uma forma mais natural para dentro de você. Então vamos lá. Divindade Himalaia, página 165. Esta é a primeira vez que a presença desta entidade luminosa é trazida ao conhecimento do mundo exterior. Foi por sua causa que as montanhas Himalaia receberam este nome. Desde então, as mesmas tornaram-se um sagrado foco de energia sagrada mantida perenemente. Por isso, aquelas almas que entraram em sua radiação foram elevadas à união com a fulgurante forma do Mestre. E desde aquela ocasião estão enviando seus raios de atividade para abençoar a humanidade. Deste fato deriva o grande magnetismo do Tibete, assim como o destino da Índia e da América foi entrelaçado como dois ramos que a árvore da vida reúne. Assim também vem a ajuda radiante para fundir em harmonia as mentes da América, a fim de que o seu progresso continue sem interrupção. E aqui eu fiz uma anotação que ele está colocando exatamente o que está no livro, de Chico Xavier, que se chama Nível Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu fiz o estudo desse livro há uns 6 anos atrás, e é muito interessante se você for agora ler, depois de você ter tido esse conhecimento em relação a tudo que a Saint Germain está falando, como é que está tudo entrelaçado mesmo, e como o Brasil tem essa energia, como é que o Brasil é muito rico na sua flora, na sua cultura e dentro das religiões. Então ele está falando exatamente aqui, essa energia que foi levada ao Tibete, à Índia e também aqui para as Américas. E o Brasil é o coração disso tudo. Existem hoje milhares de almas indianas que reencarnaram na América e também almas americanas renascendo na Índia para mesclarem-se e contrabalançar ambos os lados da Terra. Esta grande entidade foi apresentada após muitos séculos no grande silêncio, dando passo nesta direção a fim de exercer
o processo consciente de manifestação espiritual, oferecendo-vos o cálice do fogo líquido espiritual e derramando-o nos corações da humanidade, para provocar na mesma o maior desejo de luz proveniente da grande fonte de luz. Eu sou Deus Criador em ação em toda a parte. Então aqui ele está falando, né, a importância da manifestação desse lado espiritual e como realmente a humanidade vem recebendo essa luz, principalmente nessas regiões, né, do Tibete, da Índia, aqui no Brasil, onde essa parte espiritual é mais desenvolvida. Nós temos ainda um índice estatístico pequeno, mas porém assim grande dentro do todo, de como muitas pessoas vêm buscando, expandindo a sua consciência e vêm compartilhando, principalmente nesse período, esse conhecimento. A vinda nesta grande presença na atividade humana se propagará como um fio de luz através de todas as Américas, expandindo sua luminosa presença como um manto de neve dourada que vai caindo suavemente, sendo absorvida pelas mentes humanas. A maioria delas permanecerá inconsciente, porém, algumas sentirão essa penetrante presença interior. E aqueles que estão sentindo tudo que o livro está trazendo é uma dessas pessoas que está sentindo no seu interior já essa expansão, né, de quem nós somos, não só em matéria, mas em espírito também. Se aqueles que estão sob esta radiação continuarem em um belo e harmonioso progresso, será possível trazer à sua atenção certas atividades do fluido nervoso, que apressará sua maestria sobre a forma exterior, ou seja, maestria sobre todas as condições que aparentemente os aprisionaram, ou que os aprisionam até hoje. Deveis estar alerta para interverdes todas as condições negativas que apareçam aos vossos sentidos. Para dar-vos um exemplo, se sentirdes frio, invertei vossa consciência e afirmai que sentis calor. Se os sentidos vos comunicam uma alegria arrebatadora por causa de boa notícia, dizeis: paz, acalmai-vos. É paz, tá? Paz, acalmai-vos. Não convém forçar a balança alterando a lei do ritmo. Eu vou falar sobre a lei do ritmo já já. Decretai a calma, o repouso e segurança. A lei, né, do ritmo, que está até dentro do Cabalion, das leis herméticas, né? Tem 2 livros que eu já falei que é do Cabalion, são bem interessantes, que é esse daqui, o Cabalion, e ele tem, esse foi o último livro, ele tem várias explicações que nos ajuda muito a entender melhor quais as mensagens que estão sendo passadas. E também esse daqui, que foi um dos primeiros, que também traz vários ensinamentos, mas não é um livro assim tão fácil de ser compreendido. Então é legal você fazer um grupo de estudo, ou, sabe, ler primeiro o outro para depois ler esse daqui, mas vale a pena ler os 2. E aqui falam sobre as leis, inclusive uma das leis é a lei do ritmo, que trabalha na manutenção do equilíbrio. Tudo deve ser compensado e ritmizado, dentro de uma ordem
progressiva. Todo fluxo tem um refluxo. E tudo é equilíbrio e compensação. Então existe a polaridade positiva e negativa, que na verdade elas são um grau de uma mesma escala. Então não existe o polo negativo é ruim e o polo positivo é somente boa. Na verdade, a gente precisa buscar o equilíbrio dentro dessas duas polaridades que estão dentro somente de uma escala. Então aqui quando ele fala, quando você estiver alegre, quando te bater, né, o sentido da alegria arrebatadora, né, ele coloca aqui pra gente, a gente precisaria falar paz, acalmai-vos, né? Acalmar essa alegria arrebatadora, porque aqui a gente está buscando exatamente a lei do equilíbrio, para que a lei do ritmo se mantenha em equilíbrio. A lei do ritmo é exatamente isso. Você não está nem numa polaridade, nem na outra, em nenhum dos extremos, mas no estado neutro, no estado de equilíbrio, tá? Vou continuar lendo agora. O ideal em todas as comunicações dos sentidos é manter-se no caminho do meio, o equilíbrio conservando a tranquila maestria do eu sou. Isto permitirá estabelecer-lhes uma corrente fluídica, contínua de energia e ideias criativas vindas do coração do grande sol central, de onde vem este grande ser, a divindade Himalaia. Então, assim, essa lei do ritmo, né, que foi criada há muito tempo, desde lá no Tibete, né, dessa divindade lá, do coração do grande sol, ela vem exatamente para nos ensinar a buscar esse equilíbrio, esse estado neutro, para que a gente não esteja em nenhum tipo de euforia ou de desespero, nem euforia nem desespero, mas sim um equilíbrio, para que isso possa fluir de uma forma mais natural, tá bom? Isso também vos preparar para receberdes e usardes uma imensa quantidade da radiante energia que dele emana, a razão pela qual é atraída vossa atenção sobre ele. Ocorre para que possais receber de forma ilimitada essa energia, além de que extraís por vossos esforços conscientes. Então, assim, o que ele está querendo falar, que uma maneira da gente estar em conexão com essa energia é exatamente a gente estar buscando esse equilíbrio. E a razão disso tudo é para que a gente consiga, né, se manter dentro de um estado ilimitado. Porque quando a gente está nesse estado de equilíbrio, a gente consegue produzir em abundância tudo aquilo que a gente precisa. Mas isso tudo é preciso a gente estar colocando em prática dentro do nosso estado consciente. A gente sabendo que a gente não pode estar dentro nem numa polaridade e nem da outra. Tá sempre buscando essa lei do ritmo dentro da gente, tá bom? Os estudantes devem compreender que os mestres não vêm a eles por iniciativa individual do discípulo, mas que são os mestres que escolheram aos estudantes para que recebam sua radiação. É um privilégio que não se pode traduzir em palavras, só pode ser sentido e visto. Além do mais, a missão do mestre não é a de assumir vossas responsabilidades, nem resolver vossos problemas, mas sim comunicar-vos a compreensão inteligente para que os discípulos possam aplicar em suas vidas e assim resolverem seus próprios problemas. Então, assim, cada vez que a gente expande a nossa consciência, a gente vai se conectando com energias superiores. E à medida que a gente vai conectando com essas energias superiores, a gente vai criando afinidade com esses mestres.
Então, assim, aqueles mestres que percebem que você já tem uma sintonia, onde eles possam estar passando essas informações, a gente possa estar ancorando cada vez mais, né, essa energia dentro da gente, eles vão, sabe, se aproximando da gente também, para que eles possam nos ajudar nesse crescimento espiritual. Então aqui ele está falando, complementando, que a missão dos mestres não é a de assumir as vossas responsabilidades. Eles não estão aqui para assumir as nossas responsabilidades. Que nem as pessoas falam, eu peço a Deus e Deus não me ajuda. Né? Eles não estão ali para assumir as nossas consequências, as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. Eles estão aqui nem para resolver os nossos problemas, mas sim para estar nos comunicando, para estar nos ensinando a compreensão inteligente, como é que funciona a lei universal, como funciona o poder de cocriação, como é que a gente deve utilizar o poder que já existe dentro da gente. Então, a compreensão da inteligência, a compreensão inteligente para que os discípulos possam aplicar em suas vidas. E assim a gente consiga estar aplicando, estar exercendo esse poder, resolvendo assim nossos próprios problemas. Dessa maneira, adquirimos a força, o valor e a confiança para nós continuarmos passo a passo na maestria consciente, que dominará o ser e o mundo exterior. Então, dessa forma, de uma maneira consciente, a gente vai adquirindo força, valor e confiança, tá bom? E assim a gente vai aprendendo a maestria de como utilizar esse grande poder, essa grande magia que está dentro de cada um. Ao chegar-se em um momento de crescimento espiritual, nós ouvimos os estudantes invocando-nos com grande sinceridade. Grandes mestres, ajudai-nos a resolver nossos problemas. Para dar-vos ânimo e força, direi que muito mais do que se possa conceber é a radiante presença do Mestre que derrama força, coragem, confiança e luz. Então os mestres vão sempre estar nos ajudando para que, depositando, né, no nosso coração, para que a gente tenha força, coragem, confiança e luz dentro da nossa caminhada, dentro das nossas escolhas. Disto, os estudantes, na maioria dos casos, estão inconscientes. Então, na maioria, né, de nós, quando nós aplicamos isso, estamos inconscientemente, nós estamos de forma inconsciente e não percebemos essa energia que chega dentro de cada um de nós. Às vezes a gente escuta, né, a gente brinca que tem nosso anjinho e nosso diabinho, a gente escuta um falando uma coisa e às vezes o outro lado falando outra coisa. E é exatamente isso que acontece. Os nossos mestres estão aqui, nos auxiliando, sabe, tentando nos conduzir, mas acaba que muitas das vezes a gente não está receptivo a eles, tá? Não há senão uma só forma que todo aquele que possui sabedoria pode empregar para dar ajuda permanente àqueles irmãos que pedem assistência, e instruí-los nestas simples leis que lhe darão a vitória e o domínio sobre o ser e o mundo exterior. Então aqui ele está reforçando, né, que toda vez que a gente invoca, toda vez que a gente pede ajuda, eles estão aqui para nos instruir nestas simples leis que são oferecidas e que nos garante a vitória e o domínio sobre o nosso ser e o mundo exterior, tá? Fazer o que podem estes estudantes, ou seja, resolver seus próprios problemas, atrasaria mais ainda o seu progresso, debilitando-lhes imensamente.
Então, assim, quando a gente pede para os nossos mestres resolver os nossos problemas, quando a gente quer colocar os nossos problemas na mão, né, dos nossos mestres, dos nossos deuses, daqueles que a gente queria espirrar, mas não tô conseguindo. Desculpa. Então, quando a gente coloca o nosso problema e responsabiliza, né, os nossos mentores que não estão nos ajudando, né, a Deus, a Jesus, que ninguém está nos amparando, que eles não estão resolvendo o nosso problema, não são eles que têm que resolver nossos problemas, somos nós que temos que resolver cada problema que vai aparecendo ao longo da nossa existência, porque são exatamente esses problemas que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente, vão fazer com que a gente aprenda a aplicar essas leis, que vão fazer com que a gente consiga expandir a nossa consciência. Então ele está falando exatamente isso, que quando a gente pede para eles resolverem os nossos problemas, a gente acaba nos atrasando o nosso progresso, atrasando a nossa evolução. Ele coloca aqui de uma forma, né, gigantesca, imensamente. Apenas decretando sua própria força, conseguirão as vitórias que não podem vir de outra forma. Então, apenas quando nós nos conectamos com a nossa força, com a nossa verdade, com o nosso ser, é que nós conseguiremos as vitórias, né, que vão exatamente transformar a nossa realidade. Assim, entra o estudante na plenitude de seus próprios poderes, com a prática consciente de sua poderosa presença eu sou. O estudante adianta-se, sem nenhuma vacilação, em direção à sua meta. Então, quando você está consciente, utilizando esse poder da presença eu sou, ele coloca que a gente consegue atingir a vitória, né? A gente consegue atingir aquilo que a gente busca sem vacilação, sem erro, sabe? Sem que nada possa nos impedir que aquilo não dê certo. A razão pela qual não se informa aos estudantes sobre a assistência que os mestres lhe dão é para impedir que se opõe no suposto externo. O maior erro que poderíamos conceber seria dizer ao estudante algo que o levasse a apoiar-se em nós, por saber da nossa presença. Então, ele tá aquilo que eu acabei de falar, né? O maior erro seria a gente se apoiar neles, a gente utilizá-los como responsáveis para que o nosso crescimento ocorra, a gente responsabilizá-los para que eles tirem os problemas do nosso caminho, resolvam as nossas questões. O estudante não tem nada a temer e deve saber que lhes damos sempre toda a assistência possível e proporcional ao grau de adiantamento que vai conseguindo. Então, a gente vai recebendo conforme o nosso grau de adiantamento que a gente vai conseguindo. Por isso que eu sempre coloco, né, em todos os vídeos, todas as lives que eu faço, que a gente precisa estar na busca desse conhecimento, a gente precisa estar na busca dessa expansão, para que a gente consiga galgar dentro da nossa evolução, da nossa transformação, para que o nosso grau de adiantamento se acelere, principalmente nesse período que a gente está vivenciando, onde está tudo muito acelerado. Então aproveita esse momento para que você busque cada vez mais informações, sabe? E amplie a sua consciência. A presença eu sou
a Roche Ascensionada, o Mestre Buda, Mestre Trimegisto, que é exatamente desse livro, né, do Cabalho, Hermes Trimegisto, Krishna e o Mestre Yeshua, são todos uma e a mesma coisa, através do uso e do reconhecimento da presença Eu Sou. Eu vos asseguro que podeis positivamente produzir qualquer qualidade que desejeis manifestar na consciência externa. Não tendes senão que tentar. Não tenha dúvida alguma disso. Então, quando você começa a tentar, quando você tem consciência e você começa a colocar em prática esse poder do Eu Sou, que todos esses mestres usaram, né? O Hermes Trimegisto, Roche Ascensionado, o Mestre Buda, Krishna e nosso Mestre Jesus, eles utilizaram exatamente desse poder, desse conhecimento do Eu Sou. E assim a gente consegue, dentro dessa consciência externa, materializar tudo aquilo que a gente deseja, né? Tudo aquilo que a gente necessita. O que necessitais recordar constantemente, o que necessitais recordar constantemente a consciência externa é que quando se diz eu sou isto ou aquilo, se está pondo Deus Criador em ação, e que isto é a própria vida individualizada, a vida do universo, a energia do universo, a inteligência do coração do universo, governando o todo em tudo e em toda a natureza dos fatos, pessoas e coisas absolutamente em todos os lados, partes, cantos e direções, unificando em um só intenso, harmonioso e perfeito equilíbrio e força. Eu vou repetir porque essa parte aqui é extremamente importante também. O que a gente precisa estar sempre recordando dentro da nossa mente, do nosso coração, é exatamente isso que ele acabou de falar. Por isso que a gente precisa estar dentro do nosso estado consciente, é o nosso ser consciente, para que a gente possa estar se recordando e se reforçando sempre dentro dessas palavras que ele acabou de colocar aqui pra gente. Eu sou isto ou aquilo. Se está pondo Deus Criador em ação. Então, toda vez que você fala eu sou isto ou aquilo, você está pondo Deus Criador em ação, a força divina em ação, para o seu bem ou para o seu mal. E isto é a própria vida individualizada. Por isso que somente nós somos responsáveis por nós e por tudo aquilo ao nosso redor. E isto é a própria vida individualizada. A vida do universo. Tudo aquilo que a gente cria dentro do universo. A energia do universo. A energia onde a gente manipula essa cocriação, né? Onde a gente plasma isso tudo. Onde a gente materializa isso tudo. A inteligência do coração do universo. Da onde tudo vem. E vem de lá para poder vir para cá. Governando o todo, em tudo, e toda a natureza dos fatos. Então, essa inteligência, essa energia e esse nosso poder do eu sou, ele governa o todo e em tudo, e toda a natureza dos fatos. Cada coisa que acontece, acontece por um motivo. Dentro dessas leis que estão sendo colocadas e que você está aprendendo aqui. Pessoas e coisas absolutamente em todos os lados. Cada pessoa, em cada momento, em cada lugar, está sendo co-criadora de si mesma. Partes, cantos e direções. Unificando em um só intenso, harmonioso e perfeito equilíbrio e força. Por isso que nós todos estamos interligados, por isso que nós todos somos uma grande teia. Tudo que é feito aqui vai ser
sentido do outro lado do planeta. Né? A gente viu isso durante a pandemia. Algo que aconteceu do outro lado, lá na China, chegou aqui. Então, existe uma teia de conexão. Então, tudo que a gente conseguir utilizar de forma harmoniosa e em equilíbrio, acaba se expandindo para todos os lados e para tudo que é lugar e para todos os ambientes e natureza. Então, por isso que é muito importante a gente estar muito consciente daquilo que a gente está criando na nossa mente, no nosso coração. Porque, querendo ou não, você vai estar manifestando isso em energia e vai estar conectando isso a todos ao seu redor. É essencial e vital recordar constantemente esta verdade à consciência exterior. É essencial e vital recordar constantemente esta verdade à consciência exterior. Quando ele coloca consciência exterior, a tudo aquilo que você manifesta, a tudo aquilo que você está plasmando, cocriando. Esta consciência produz o alegre entusiasmo que irá aumentando continuamente. Então, cada vez que você tem consciência que tudo aquilo que você está se apoderando dentro de você, você vai estar colocando isso na sua vida. Então ele fala aqui para que você se alegre com entusiasmo, porque se você estiver aplicando isso, a sua vida vai fluir. Você vai viver em equilíbrio, em harmonia, manifestando tudo aquilo que você precisa. Em nenhum momento deve haver interrupção no prazer deste uso, porque é absolutamente a senda da maestria completa. Então a gente não pode permitir que nada interfira ou vai interromper o uso dessa energia, desse poder do nosso eu sou, tá? Porque é exatamente a senda desse poder, né, da maestria completa. Os estudantes devem conscientizar-se de que eles são o poder consciente que controla suas vidas e seus mundos, e que podem enchê-los com qualquer qualidade que necessitem ou que desejem. Eu vou reler esse parágrafo de uma forma contínua para você entender, apesar de eu já ter explicado, tá? Mas é essencial e vital recordar constantemente esta verdade à consciência exterior. Esta consciência produz o alegre entusiasmo que irá aumentando continuamente. Em nenhum momento deve haver interrupção no prazer deste uso, porque é absolutamente a senda da maestria completa. Os estudantes devem conscientizar-se de que eles são o poder consciente que controla suas vidas e seus mundos, e que podem enchê-los com qualquer qualidade que necessitem ou que desejem. Olha que magnífico! Olha que poder que nós temos. Então você é responsável e criador por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você constrói ao seu redor. Resumindo, é isso que ele está falando. Aqueles que sofrem de distúrbios físicos intermitentes devem conscientizar a todo momento que eu sou o alento perfeitamente controlado de meu corpo. E em conexão com isto, devem fazer a respiração rítmica para mais frequentemente. E devem fazer a respiração rítmica mais frequentemente, repetir mais vezes. Então, aquelas pessoas que têm distúrbio físico,
né, intermitentes, vai e volta, elas devem estar sempre de forma consciente repetindo isso daqui. É uma afirmação: eu sou o alento perfeitamente controlado do meu corpo, tá? E ao mesmo tempo que ela faz essa afirmação, para que ela consiga restaurar, né, transmutar isso dentro do corpo dela, ela deve também praticar a respiração rítmica. E ela deve fazer isso com bastante frequência. Existem várias técnicas de respiração que nos ajudam para a ansiedade, que ajuda para pensamento acelerado, que ajuda, né, no foco, na concentração. Então, assim, essas respirações nos ajudam muito para que a gente consiga também ancorar esse poder dentro da gente, tá? E assim a gente consegue dar mais força a essas afirmações. Uma coisa muito importante para os estudantes sinceros é que devem evitar escutar coisas perturbadoras e negativas, porque estas deixam entrar elementos indesejáveis que se infiltram inconscientemente. Então a gente deve estar evitando exatamente estar perto de pessoas tóxicas, estar perto de pessoas que acabam, né, assim, nos puxando para baixo, evitar ficar escutando às vezes reportagens que só falam sobre tragédia, que só falam coisas ruins, sabe, que não trazem e que não agregam nada para a tua vida. Quando materialmente não se possa evitá-lo, deve-se fazer a seguinte afirmação. Então ele está falando assim: quando materialmente, quando nós aqui na matéria, a gente não consegue evitar essas pessoas, ou não consegue evitar esses momentos, a gente deve fazer a seguinte afirmação: eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo aquilo que tente me perturbar. Então, essa é a afirmação que você deve estar utilizando para toda vez que tiver algum incômodo, algo que tiver realmente te perturbando no momento aí da sua vida, tá? Assim, não somente se protege ele mesmo, mas também ajudará a outra pessoa. Então, quando você usa essa afirmação, você, além de você estar se protegendo, você também acaba afastando a pessoa, você acaba ajudando para que ela também se desconecte daquela energia que ela está criando. Embora não se deva temer nada, é necessário manter uma guarda consciente. Uma guarda consciente. Até que se tenha obtido a suficiente maestria para controlar os pensamentos, os sentimentos, a emoção, a imaginação e a receptividade. Então, assim, até que a gente consiga conscientemente desenvolver essa forma de proteção interna, para que a gente consiga afastar os pensamentos indesejados, os sentimentos que nos abalam, emoções que acabam também interferindo na nossa energia, a imaginação, e para que a gente não internalize essa energia, a gente deve estar repetindo essa afirmação. Toda vez que você perceber que alguma coisa está te incomodando, que alguma coisa está te perturbando, vai e coloca essa afirmação para que você consiga trazer para sua mente consciente o que essa ancoragem, ao mesmo tempo para que isso se afaste de você, tá bom? Procurai manter-vos tanto quanto possível no alegre entusiasmo da presença eu sou. Entregar-lhe todo o poder e não permita perguntas em vossa mente. Não permita perguntas em vossa mente. A gente deve se entregar verdadeiramente a essa presença eu sou.
Por isso que o mestre Yeshua, que Jesus, disse aos seus discípulos: orai e vigiai, para que vós não entreis em tentação. Orai e vigiai. Eu já falei isso também em vários outros vídeos e lives também, sobre a questão orai e vigiai. Quando você pratica o orai e vigiai, você estará no seu momento totalmente consciente. Porque você vai estar orando para que você permaneça dentro dessa conexão, dentro desse seu poder ilimitado, e ao mesmo tempo você vai estar vigiando aquilo que você não quer para você, aquilo que você quer eliminar da tua vida, aquilo que você sabe que não faz mais sentido para o seu crescimento. Então, quando você vigia os seus pensamentos, vigia os seus sentimentos, vigia as suas emoções, vigia a sua criação e vigia aquilo que você está absorvendo para dentro de você, aquilo que você permite que te faça mal, então você vai conseguir romper esse padrão. Você vai conseguir fazer com que você não permita mais que aquele ciclo volte para dentro de você. Então, orai e vigiai, para que vós não entreis em tentação. Atirai tudo aos quatro ventos. Entregai tudo. Esperai suas revelações mágicas. Então, o que ele está falando para você confiar é a fé. A maravilhosa e milagrosa presença é a que pode resolver todas as coisas, todos os problemas e responder todas as perguntas que necessitem revelações e respostas. Então, quando você busca isso dentro de você, dentro do seu eu sou, essa força interior, do seu eu sou, é que vai te trazer as verdadeiras respostas para que você precisa. Então, quando você se conecta, exatamente com esse poder do eu sou, da presença eu sou dentro de você, você consegue resolver todos os seus problemas. Você consegue resolver todas as suas questões. Uma grandiosa afirmação de imensa ajuda é: eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize. Essa afirmação é muito legal porque ela nos ajuda a trabalhar a segurança. Então, toda vez que você repetir ela, que é: eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize, você sabe que você vai estar depositando ali verdadeiramente o seu eu sou, o poder que você quer que aquilo se manifeste, porque você sabe que aquilo vai ser bom para você e também para as pessoas ao seu redor. Então, assim, toda vez que você se conectar com essa afirmação, você vai estar confiante de que aquilo que você vai estar fazendo é para o seu crescimento, é para a sua transformação e que vai dar certo. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize, tá? Anota aí essa afirmação, que ela é muito poderosa e muito legal. Aqueles que meditam ou contemplam sobre o que significa dizer eu ou eu sou, conseguem resultados, revelações e bênçãos fora de toda ponderação. Então, ele está colocando que a gente consegue coisas que a gente não imagina, tá? Bênção, milagres, resultados, revelações incríveis. E estou certo de que os discípulos começarão logo a sentir e a manifestar a extraordinária atividade desta prática. Eu mesmo a estou sentindo em vós, pois apresento-vos para o vosso poder e contemplação a magia da palavra,
com a qual o nosso Criador manifestou todas as coisas existentes. Então ele está colocando aqui e apresentando exatamente a magia que o nosso Criador utilizou para poder manifestar tudo aquilo que existe, tudo aquilo que você pode hoje em dia olhar e tocar. Então o nosso Criador utilizou exatamente desse poder do eu sou. Enquanto o vosso corpo dorme, há nos planos superiores uma constante troca de ajuda. É algo do qual o vosso ser externo não consegue ter conhecimento. Então, quando a gente dorme, né, o nosso espírito, ele não dorme. Então, ele está sempre tendo contato cada vez mais para quem está buscando, né, o espírito que busca isso, principalmente à noite, né, aquele que pede, aquele que quer realmente obter mais conhecimento, quer evoluir, ele consegue ter um alcance, né, que nós aqui em vida, dentro desse mundo externo, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue ver. É um conhecimento muito além do que a gente pode enxergar aqui na matéria, tá? No mesmo instante em que tranquilizais a mente externa e a colocais sob controle, maiores revelações virão à vossa consciência. E sabendo que eu sou a essência de tudo aquilo que desejo, já sabeis que é possível. E sabendo que eu sou a essência de tudo aquilo que desejo, já sabeis que é possível produzir em forma visível a tangível e qualquer coisa que tenhais na consciência. Então esse parágrafo também é bem importante, porque ele coloca que quando você já tem consciência, né, e você já sabe utilizar essa essência do eu sou, você consegue produzir de forma visível e tangível, né? Você consegue não só ver, mas tocar qualquer coisa que esteja dentro da nossa consciência. De acordo com uma necessidade imperiosa, o mestre Himalaia quis vir a este plano. Ele traz uma mescla especial da América e Índia. Por este motivo, lhe é possível aparecer aqui, à medida em que a presença interior entra em atividade, toda outra atividade cessa. Isto é lógico e necessário, porque a atividade obedece à presença eu sou. Uma neve dourada é espalhada sobre todas as Américas pela presença para ser absorvida, não apenas pelas pessoas, como também pelas partículas da atmosfera. Quando os estudantes se converterem voluntariamente em foco desta emanação, serão abençoados e ajudados. Então, assim, aqui na América, a gente acaba, né, se conectando muito com os aprendizados que vêm lá da Índia, né, do Tibete, porque essa presença do eu sou foi exatamente mesclada entre a América e o Himalaia, né, os mestres do Himalaia. Então, quando a gente verdadeiramente, né, de forma voluntária, a gente começa a buscar isso para a nossa vida, a gente começa realmente a receber essa emanação. E aí nós somos ajudados e, consequentemente, abençoados por tudo aquilo que a gente acaba alcançando dentro desse lado espiritual. E é necessário que os estudantes compreendam, eu acho que é necessário, tá? É que tá faltando acento. Tem muitos errinhos aqui.
e necessário que os estudantes compreendam que em certas necessidades nacionais, como também individuais, faltam as qualidades necessárias para progredir. Esta é a razão porque grandes entidades especiais vêm à Terra. Então aqui ele está colocando que como nós ainda precisamos muito progredir e nos faltam ainda algumas qualidades, essas grandes entidades, esses grandes mestres, eles ainda vêm aqui na Terra. Elas têm qualidades predominantes que a situação requer em determinados momentos. Os estudantes que podem compreender isto encontrarão um elemento novo entrando em suas vidas e que os beneficiará muito. Então, os estudantes que realmente buscam por isso acabam encontrando um elemento novo, acabam encontrando vários benefícios que nos ajudam dentro dessa experiência de vida. A atitude de expectativa é vital quando se espera receber algo da presença interior. Aqui ele vai falar um pouco sobre aquela expectativa que ele já falou em outros capítulos, mas aqui ele vai explicar o que ele realmente quis dizer com essa expectativa, tá? Então prestem atenção. A atitude de expectativa é vital quando se espera receber algo da presença interior e uma faculdade profundamente benfaiceja, que quer dizer, de forma caridosa, generosa, benevolente, tá? Benfaiceja, profundamente benfaiceja para aqueles que a cultivam. Então, a atitude de expectativa é vital. A atitude de expectativa é vital quando se espera receber algo da presença interior. Então, quando a gente espera receber, acaba que a gente entra dentro dessa expectativa, que é algo vital. E uma faculdade profundamente caridosa e generosa conosco quando nós a cultivamos. Então ele coloca aqui, por exemplo, se concebermos um projeto que esperamos com ansiedade realizar, nos sentimos cheios de expectativas. Então, quando nós desejamos alguma coisa e estamos esperando que aquilo, que a gente venha a receber, a gente gera expectativa, não é? Podemos usar desta expectativa, que é de grande ajuda, a fim de que se manifeste o que desejamos. Então, ele está colocando que essa expectativa é importante para que aquilo que a gente deseja realmente se manifeste, tá? Vai ajudar. Mas como? Agora eu vou explicar o porquê. Se vós chamais por telefone alguém para que vos espere em certo lugar da cidade, saís de casa com a expectativa desse encontro. Da mesma forma, se desejais conhecer os mestres, um requisito para consegui-lo é a expectativa de vê-lo. Por que não seria assim? Colocai-vos em expectativa já. Então, o que ele está falando aqui? Essa expectativa é aquela expectativa onde você já tem segurança que aquilo vai acontecer. Então, se eu ligo para alguém e peço para essa pessoa me encontrar daqui a 5 minutos aqui na esquina, eu sei que daqui a 5 minutos eu vou encontrar essa pessoa ali. Se aquela pessoa é muito importante para mim, eu vou gerar aquela expectativa de encontrá-la, Eu vou ficar, nossa, daqui a 5 minutos eu vou encontrá-la, daqui a 5 minutos eu vou estar com ela. Então isso faz com que aumente essa energia para que aquela manifestação ocorra, tá? Então ele está falando que essa expectativa que você já sabe que vai acontecer é favorável à manifestação, porque você já está consciente que ela vai ser manifestada, que ela vai ser realizada, que é diferente daquela expectativa que você gera através da sua insegurança. Aquela expectativa assim, será que vai acontecer?
Será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que vai dar tudo certo? Essa expectativa que gera insegurança não é boa, ela é desfavorável, que é totalmente diferente dessa outra expectativa que ele coloca aqui. Lembra da lei do ritmo? Onde existem as duas polaridades, a positiva e a negativa? Então, dentro da lei do ritmo, né, aqui existe um grau de valores. Ele está colocando exatamente aqui isso. Dentro desse grau de valores, essa expectativa se torna favorável quando você já sabe que aquilo vai ser manifestado. Então você acaba gerando uma expectativa, mas dentro da lei do equilíbrio, porque você sabe que aquilo vai se manifestar. Então essa expectativa gera uma energia que se torna ainda mais favorável para aquela materialização, para que aquilo venha a se concretizar. Deu para vocês entenderem? Então essa é a explicação daquela expectativa que ele já falou em capítulos anteriores, tá? Que a gente deve gerar dentro da gente, mas é uma expectativa saudável, é uma expectativa que nos impulsiona, é uma expectativa que é boa, tá bom? E assim a gente finaliza o capítulo 11. E no capítulo 12 a gente vai falar sobre Deus Criador em Ação, que também é um capítulo muito legal. Aliás, todos são, né? E eu acabo ficando motivada e empolgada com todos eles. Um conselho, para que a gente consiga sempre estar ancorando a nossa energia e para que a gente consiga estar sempre colocando em atitude, em ação, esse poder do nosso eu sou, a gente precisa estar consciente, correto? Eu gosto muito de anotar aquelas afirmações que, para mim, são mais importantes. Então, eu aconselho que vocês façam isso também. Por quê? Que quando você tem essas frases junto com você, eu tenho do lado da minha cabeceira aquelas que eu gosto de falar quando eu acordo, aquelas que eu gosto de falar quando eu durmo. Praticamente todas já estão memorizadas na minha cabeça, né, hoje em dia. Eu tenho algumas que eu levo na minha bolsa, que quando eu percebo que tem alguma coisa assim, tá me desestruturando, né, que tá me abalando, eu pego aquela afirmação e eu utilizo para ancorar minha energia. Então, assim, eu tô assim dando uma sugestão da forma como eu também utilizo e como eu pratico, para que a gente possa fortalecer essa energia interior dentro daquilo orai e vigiai. Então é só uma sugestão e eu espero que vocês realmente consigam se conectar com esse poder do eu sou dentro de vocês, que vocês realmente alcancem essa magia que todos nós podemos manifestar ainda nessa vida, para que a gente consiga expandir a nossa mente, para que a gente consiga expandir o nosso lado espiritual e para que a gente consiga evoluir, galgar dentro dessa transição planetária que a gente está passando, para que a gente consiga também manifestar isso dentro desse planeta, para que esse momento seja cada vez melhor, não só para nós, mas para todos os seres vivos que aqui estão. Gratidão por mais essa oportunidade e até a semana que vem.